Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Alegria, nós estamos aqui juntos novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Dresch e durante esse trimestre estamos estudando esse manual, que é o livro do Êxodo, e estudando um pouco ali sobre a libertação do povo de Israel, o povo hebreu, da escravidão do Egito. É importante nós voltarmos um pouquinho no que nós já estudamos durante esse trimestre, desde o contexto do chamado de Deus para Moisés, Moisés primeiramente recusando o chamado de Deus, porém depois aceitando e se tornando como se fora um tipo de Cristo, um tipo de Deus. Ao mesmo tempo, Deus chamando Arão, fazendo com que Arão se tornasse um tipo de um profeta, e ali, dentro do contexto dessa libertação, Arão, então, ele é um profeta, onde ele fala o que Moisés ali está sendo delegado por Deus para que pudesse, então, chegar até Faraó. Dentro deste contexto, você entra dentro do contexto das pragas que caem sobre o Egito, nós estudamos também este ponto, aonde você irá perceber claramente que as pragas, elas estão ali para atingir os deuses egípcios e não necessariamente endurecer o coração de Faraó ou trazer juízo sobre o Egito. Mas, na verdade, Deus, com sua infinita graça, estava mostrando para os egípcios e também para o povo hebreu que ele é o único Senhor. E dentro deste contexto, então, todas as pragas que caem ali, elas estão afetando, atingindo os deuses egípcios. Dentro deste ponto, é muito importante nós frisarmos e voltarmos aqui, especialmente no contexto da nona praga, aonde a nona praga, ela vem ali no contexto de 3 dias de trevas, de escuridão, aonde claramente Deus está deixando um tempo da graça para que não apenas o povo egípcio pudesse reconhecer que Deus é o único Senhor, mas também o povo hebreu, para que pudessem sair dos costumes egípcios que tinham, de certa maneira, aprendido ali com eles. É importante frisarmos que dentro da última praga, quando acontece então a 10ª praga que cai sobre o Egito, ela relata então que o povo hebreu precisou ali passar nos alumbrais da porta o sangue do cordeiro. E por que aconteceu isso, pastor? Porque aquele sangue do cordeiro simbolizava então que eles seriam libertos, que eles teriam realmente a libertação da escravidão do Egito, em especial a não morte do primogênito, pelo fato do sangue do cordeiro, que representaria então Cristo Jesus, que viria a este mundo morrer por nós. Um ponto muito importante para frisarmos, para nós entrarmos na lição desta semana, é entender que Deus solicita então que aquele sangue do cordeiro, após então comer o cordeiro, pudesse também o sangue do cordeiro ser passado nos alumbrais da porta. E esse ponto é muito importante, porque a solicitação de Deus, a instrução de Deus, não é para que fosse aspergido, jogado ali apenas nos alumbrais da porta, mas fosse então passado, como se fosse ali uma pintura. Por que isso, pastor? Se nós formos dentro do contexto da arqueologia, nós iremos entender que nas casas dos egípcios haviam ali inscrições nos alumbrais das portas. E essas inscrições nos alumbrais das portas eram, na verdade, frases referentes ali para os deuses. E dentro deste contexto, possivelmente, nós também entendemos que na casa dos hebreus também tinha, naquele contexto dos alumbrais das portas, também ali tinha frases para os deuses egípcios. E dentro deste contexto, Deus então solicita que o seu sangue o sangue do cordeiro seja passado nos alumbrais para que, de certa maneira, apagasse essas frases e o povo hebreu também entendesse que ele realmente era o único Senhor. E por que isso, pastor? Porque foram, na verdade, aproximadamente 430 anos dentro do contexto da escravidão. E dentro deste contexto, o povo hebreu, ele acabou pegando alguns costumes, e vários, na verdade, os costumes do povo egípcio. E sendo assim, muitas vezes, indo contra a vontade, a verdade de Deus. E por esse motivo, então, nós entramos com toda essa introdução aqui, de que nós já estudamos durante o trimestre,
para entrarmos na lição desta semana, que é uma lição que vai nos levar novamente a refletir que realmente aquele povo havia, de certa maneira, se corrompido com os costumes egípcios e trouxeram também ali para a realidade no seu dia a dia. A lição dessa semana, ela vai trazer o título O Pão e a Água da Vida. E ela nos leva ao verso para memorizar, que é um verso muito oportuno, onde nós vamos voltar a frisar sobre ele novamente ali no contexto da segunda-feira, onde estudaremos ali sobre o maná, sobre a questão ali das cordonizes que Deus então traz para o povo hebreu. Mas dentro aqui do verso para memorizar, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, 28 ao 30, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias, cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim o povo descansou no sétimo dia. É importante nós frisarmos que Deus está trazendo aqui o contexto da escola da vida. Isso mesmo. Ou seja, o povo hebreu, por ter ficado ali muito tempo escravo na escravidão do Egito, aproximadamente 430 anos, no contexto ali dessa escravidão, possivelmente então tenham perdido alguns costumes. E possivelmente um dos costumes a qual eles realmente perderam era realmente a fiel guarda do sábado. Isso mesmo. E por esse motivo, aqui dentro deste verso, você já vê claramente Deus ensinando-os, não apenas que ele é um Deus provedor, mas levando-os a entender que ele também é o Deus criador e a importância do sétimo dia, a importância do sábado do Senhor como um dia a qual Deus abençoou, a qual Deus descansou, a qual Deus santificou. E por esse motivo, então, Deus está trazendo novamente, ensinando o povo hebreu dentro deste contexto, devido ao fato ali de terem vivido muito tempo no costume ali do povo egípcio e, consequentemente, acabaram então sendo afetados por essa cultura pagã e especialmente também, possivelmente, deixando de guardar o sábado da maneira que deveria ser guardado. É muito importante nós abordarmos esse ponto já entrando aqui no contexto da lição, entendendo que a lição durante essa semana, ela está ali dentro do contexto do pós o Mar Vermelho, aonde leva ali o contexto da jornada de Israel no Sinai, observando algumas narrativas. Você vai observar aqui a dádiva da água, você vai observar claramente esse contexto. Você irá também observar ali o contexto das codornizes, do maná, dos ensinamentos sobre o sábado, que possivelmente então tenha sido esquecido pelo povo hebreu. Chegando aqui na parte do domingo, traz o título Águas Amargas. E aqui algo muito importante nos leva ali a estudarmos o livro de Êxodo, capítulo 15, verso 22 ao 27, aonde o contexto aqui do deserto trouxe, de certa maneira, sede. Isso mesmo, claro, você está ali dentro do contexto do deserto e uma das coisas que irá acontecer realmente vai ser devido ao calor terrível durante o dia, será realmente a sede. E é isso que está acontecendo com o povo hebreu. E dentro deste contexto, após 3 dias, então, eles encontram águas, mas eles encontram águas amargas. E aqui começa a ter algumas questões bem interessantes e que serve também para aplicarmos para o nosso dia, para a nossa vida hoje. Algumas questões importantes aqui é entender que quando Deus se depara com essa questão, quando o povo hebreu ali se depara com essa questão, começa a acontecer algo muito interessante que muitas vezes acontece também nos nossos dias hoje. É importante entendermos que ali começa a aparecer uma palavra que começa agora a estar na boca dos hebreus durante essa jornada até a terra prometida. E que palavra é essa, pastor? A palavra hebraica chamada lum, que traduzindo para o português significa murmurar, resmungar, reclamar.
E esta palavra, então, ela vai se tornando algo frequente na boca do povo hebreu. E é importante nós notarmos esse contexto, por quê? Porque o povo hebreu ele já tinha observado as pragas caindo sobre o Egito, caindo sobre os egípcios e Deus protegendo eles. O povo hebreu já tinha observado Deus estando com a coluna de fogo, e ainda estava, com a coluna de nuvem durante o dia, com a coluna de fogo durante a noite, havia observado como Deus havia aberto ali o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar. O povo hebreu tinha observado claramente muitas coisas que Deus estava fazendo por eles. Porém, em meio a este contexto, quando agora falta água, quando eles começam a ter sede, o que acontece então, pastor? Eles começam a reclamar. E a palavra hebraica, ali a raiz hebraica lum, começa a acontecer na boca deles frequentemente. E aqui algumas coisas muito interessantes nós notarmos. A primeira delas é que o Senhor, no momento certo, ele pede para que Moisés então jogasse uma madeira na água, aonde a água agora se torna potável. E aquela água que estava ali amarga, ela agora se torna potável. Quando Moisés então segue as instruções dadas por Deus. Então aqui primeiramente são duas lições importantes. A primeira delas é nós entendermos que o milagre foi realizado com um pedaço de madeira, seguindo as instruções ali dadas por Deus. Sendo assim, o primeiro ponto importante é entendermos que Deus, no seu momento certo, ele vai agir. Nós precisamos entender e termos paciência em compreendermos que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E no momento certo, Deus vai agir. O segundo ponto importante para nós notarmos é que Deus dá instruções para Moisés. Isso mesmo. Ou seja, o milagre é realizado não por Moisés, não pela madeira, em hipótese alguma. Madeira não poderia fazer nada, Moisés também não, mas Moisés segue as instruções dadas por Deus, ou seja, o milagre é de Deus, mas ele também acontece pelo fato de Moisés seguir as instruções dadas por Deus. Ou seja, você começa a perceber claramente que esse Deus da graça, que também é um Deus da paciência, é um Deus que claramente traz instruções para o seu povo. E o seu povo, então, deve seguir essas instruções para que aconteça, então, o milagre. É muito importante nós frisarmos este ponto. Mas permita-me também fazer uma aplicação aqui dentro deste contexto. Ou seja, muitas vezes as águas, elas estarão amargas também na nossa vida. Muitas vezes devido aos problemas, às dificuldades da vida, muitas vezes as tormentas que nós enfrentamos. E a verdade é que muitas vezes as águas também estarão amargas nas nossas vidas. E muitas vezes, todos os dias, nós iremos precisar confiar em Deus. Confiar que Ele, no momento certo, Ele vai agir. No momento certo, Ele fará o milagre que precisa ser feito. Mas, acima de tudo, é entender que o maior milagre de todos é um dia ter a vida eterna ao lado de Jesus. E Deus fará de tudo. É claro que Ele irá respeitar o livre-arbítrio seu, se você irá escolher um dia estar realmente com Ele, mas Ele fará de tudo para que esse dia, então, aconteça. E Ele tenha a oportunidade de poder te abraçar quando você estiver no céu. Amém? Mas é importante nós frisarmos, então, que sim, neste mundo nós teremos muitas águas amargas também, mas nós precisamos aprender a confiar em Deus e parar de reclamar. Isso mesmo. É interessante nós notarmos isso porque o povo aqui começa a reclamar ao invés de confiar em Deus. Amém? Vamos lá para a lição de segunda-feira. A lição de segunda-feira traz o título Cordonizes e Maná e leva-nos a estudar ali o livro de Êxodo, capítulo 16. Isso mesmo. Aqui agora, dentro deste contexto, após o milagre ali da água, a qual mata a sede deles, agora o povo hebreu novamente parece que sofre aqui de amnésia. Por quê, pastor? Porque eles estão novamente reclamando de Deus. E a expressão a qual nós citamos na lição ali da parte de domingo,
aonde fala a palavra lum, que aparece ali como murmurar, reclamar. Essa palavra, ela acontece agora constantemente dentro da boca ali, pronunciada pelo povo hebreu. E é importante nós frisarmos isso. Por quê, pastor? Porque você vai ver claramente que o povo rapidamente, ele esquece da ajuda poderosa de Deus. E Deus agora, então, ele, após novamente a reclamação do povo hebreu, o povo hebreu agora reclama que Moisés havia trazido eles ali para morrer de fome, deveria ter deixado eles lá no contexto do Egito, porque lá, por mais que estavam sofrendo, lá eles tinham comida à fartura, e agora eles estavam dentro de um contexto no deserto, passando fome. E eles começam então a murmurar com Moisés. E dentro deste contexto, então, algumas coisas aqui acontecem que nos faz realmente refletirmos como Deus realmente ele é o provedor de tudo. Ou seja, quando eles estão passando por dificuldade no momento certo, Deus envia a codorniz e Deus envia o maná. Isso mesmo. E ao enviar isso, Deus está mostrando o quê? Que Deus é o provedor de tudo. Isso mesmo. Ou seja, não temos do que temer. O Senhor é o nosso pastor e Ele não vai nos faltar. Ele é o nosso provedor. Ele vai cuidar de cada um de nós. É claro que nós temos que fazer a nossa parte. Você vai perceber que Deus envia o maná pela manhã, mas Deus solicita que o povo vá buscar o maná. Deus não coloca o maná no prato deles, na casa deles, nas tendas deles. Deus coloca o maná para que ele caia lá e aí eles tenham que sair das suas tendas e ir buscar lá no orvalho o maná e assim trazer o alimento para a sua casa. E algumas coisas aqui acontecem que são muito interessantes nós frisarmos. O primeiro ponto é entender que o maná ele caía durante 5 dias. Normal, aonde o povo colhia e não poderia colher em dobro, porque se ele colhesse em dobro, apodrecia, criava bichos e não poderia então deixar para o outro dia. Ou seja, cada dia eles tinham que fazer a sua parte, colher o maná. No 6º dia, o maná caía em dobro, e esse é um outro milagre. E agora, dentro deste contexto de cair em dobro, eles poderiam colher em dobro, e na verdade deveriam agora, no 6º dia, colher em dobro. Por quê, pastor? Porque no 7º dia, que é o sábado do Senhor, como frisamos ali no verso para memorizar, não iria cair o maná, ok? Eles deveriam então agora colher em dobro. E agora não iria apodrecer, não iria criar bicho, porque era uma instrução dada por Deus. Porém, no 7º dia não iria cair. Alguns, na verdade, colhiam em dobro nos outros dias da semana também, só que apodrecia. E alguns também iam no sábado para tentar ver se havia maná para que eles pudessem colher. E é interessante que Deus agora começa a ensinar que Ele é o Deus provedor, mas Deus começa novamente a trazer a escola da vida, a escola da criação, para que o povo entenda quem é esse Deus. Um Deus provedor, um Deus que é o dono de tudo, um Deus que está acima de qualquer outros deuses que pagãos ali colocaram para adorar, mostrando que Ele é o único Senhor, mas também um Deus criador, levando o povo ao contexto da criação e entender a respeito desse dia separado por Deus, que é o sábado do Senhor. E é interessante nós notarmos isso, porque se nós formos no verso 25, ali do livro de Êxodo, capítulo 16, no versículo 25, você irá ver claramente que Deus declara que esse dia é o sábado, é um sábado dedicado ao Senhor. E Deus começa a ensinar dentro do contexto da colheita ali do maná, Deus começa a ensinar a respeito do sábado, que é o dia do Senhor. Quando você vai no verso 26, você vai ver que Deus ali explica que o sábado é o 7º dia da semana. Ou seja, dentro de um contexto onde talvez possivelmente tenham se perdido até mesmo no contexto de calendário, devido ao contexto do Egito,
Deus está novamente mostrando agora qual é o sábado do Senhor, qual é realmente o sétimo dia e que dia é realmente o sétimo dia dentro do contexto ali do dia a dia deles, levando eles a entender então a respeito do sábado do Senhor, aonde o sábado do Senhor, a qual Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo descansou, esse dia deveria ser guardado, separado, um dia para santificar, um dia abençoado por Deus. E é muito importante nós frisarmos isso. Quando nós vamos no verso 30 do capítulo 16, você irá perceber que Deus ali conecta o sábado ao descanso. E é interessante nós notarmos esse ponto, porque esse ensinamento se conecta também com o livro de Hebreus, lá no capítulo 4, do versículo 7 ao 10, onde Paulo conecta então também o contexto de descanso com o sábado então do Senhor. E é muito importante nós frisarmos isso, porque sim, o sábado no Antigo Testamento também o é no Novo Testamento. Assim como o povo hebreu aqui possivelmente tenha esquecido do sábado, durante a história o ser humano também esqueceu do sábado. Deus precisou levantar novamente um povo para que essa verdade viesse à tona novamente, e Deus convida a todos novamente para guardarem o dia do Senhor, ok? Esse ponto é muito importante, porque quando nós vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 16, no verso 28, que é o texto que nós lemos ali, o verso para memorizar, nós iremos perceber que Deus ali claramente está condenando algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas estavam saindo, recusando ali, negando o que Deus havia falado e saindo para coletar no sábado. E Deus utiliza ali então a palavra recusar para descrever a ação intencional deles. Eles estavam recusando, era algo intencional deles. E eles estavam desagradando a Deus, desobedecendo a Deus, indo no sábado colher o maná, a qual Deus havia falado que não iria derramar no sábado, e eles deveriam colher em dobro na sexta-feira. E esse ponto aqui é muito importante nós realmente entendermos. E permita-me aqui fazer uma aplicação rapidinha dentro da parte de segunda-feira, primeiramente entendendo que muitas vezes nós também se esquecemos de como Deus cuidou de nós no passado. Isso mesmo. Aqui o povo hebreu claramente já havia esquecido como Deus havia cuidado deles até ali. E agora nós também muitas vezes se esquecemos de como Deus cuida de nós, quantos milagres Deus já fez na nossa vida, quantas maravilhas você tem para contar a respeito de quantas coisas Deus já fez por você. Mas quando cai uma tempestade, vem uma tormenta, nós somos levados muitas vezes a questionar se Deus realmente está conosco. Só que nós muitas vezes esquecemos, Ele sempre esteve conosco. Seja em momentos bons ou ruins, Deus sempre agiu na nossa vida. Nós somos também levados a fazer muitas vezes o que o povo hebreu aqui o faz. Negar a Deus, desconfiar de Deus, se esquecer de quantas maravilhas Ele já fez por nós no passado e também o faz no presente. De quantos milagres Ele já fez na nossa vida. É interessante que Deus aqui, Ele é o provedor, mas também Deus, Ele é o Criador. E por esse motivo, Ele leva o povo ao ensinamento novamente do sábado, para que o povo entenda que Ele é o Criador, Ele é o único Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem nos criou, e Ele que criou este mundo, e Ele separou um dia da semana para que, assim como Ele descansou, a qual não precisaria descansar porque Ele é Deus, mas nos dando como exemplo, nós deveremos também dentro desse dia descansarmos, mas também ser o dia para lembrarmos da criação de Deus, que Ele é o Criador, entendermos que Ele é o nosso mantenedor, não ter medo por guardar o sábado, entender que existe um Deus que cuida de nós e Ele também é o nosso mantenedor. Amém? Louvado seja Deus por isso. A provisão aqui do maná, ela é dada durante todo esse contexto até a primeira Páscoa celebrada por eles já agora na terra prometida. Ou seja, em todo momento, todos os dias, Deus está ali realizando um milagre na vida deles. Amém? Louvado seja Deus por isso, porque esse mesmo Deus hoje atua também na nossa vida. Amém? Parte de terça-feira, Água da Rocha, livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1 ao 7,
aonde o povo aqui deveria aprender a não testar a Deus. É importante nós frisarmos aqui algumas coisas importantes. Primeiramente, Israel murmura contra Moisés novamente. Novamente, Israel está murmurando aqui contra Moisés, acusando ali de tê-lo feito sair do Egito e agora para que eles fossem morrer de sede. É interessante nós notarmos isso, porque aqui você vai vendo claramente uma atitude de desconfiança, não apenas contra Moisés, mas uma atitude de desconfiança, ingratidão em relação a Deus. Quantas maravilhas Deus estava fazendo por eles, e no primeiro momento, agora, ao sentir sede novamente, eles estão novamente questionando, murmurando, questionando ali contra Deus. E esse ponto aqui é muito importante. Um outro ponto importante para entendermos aqui dentro deste contexto é que Deus agora então pede para Moisés ferir ali a rocha e para que a água então possa ali surgir de forma abundante para eles. É importante frisarmos que não é Moisés que faz a água realmente sair da rocha, mas novamente Deus. Mas novamente Deus pede e dá uma instrução para Moisés fazer. Moisés assim o faz e a água então sai da rocha. Outro ponto importante nós frisarmos é que quando nós vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, nós iremos entender que Cristo é a rocha. Isso mesmo. Ou seja, essa lição também ela nos ensina algo muito importante quando a água ali sai da rocha. Ela nos ensina que a água, ela representa a vida. E o autor da lição, ela traz a importância aqui da questão da água. E dentro deste contexto, então, a água representa a vida. E representa, então, a vida abundante que vem através de Cristo Jesus, que é a rocha eterna. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós possamos realmente aprender este ponto, que sim, Deus sempre irá prover, e que nós possamos realmente colocar Deus acima de tudo e de todos na nossa vida e entender que no momento certo Ele sempre vai agir. E lembrando claramente a respeito de Cristo, como a rocha eterna, Cristo aonde nos dá a vida eterna através da graça dEle, pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Vamos lá para a parte de quarta-feira, rapidamente, devido ao tempo aqui. Quarta-feira, livro de Êxodo, capítulo 18, vem nos trazendo agora o ensinamento de Jetro, onde Jetro ali, ele consequentemente, ele ouve falar a respeito da libertação do povo hebreu do Egito. E ele vai, então, levando a esposa de Moisés e também suas duas filhas até Moisés, no contexto ali do deserto. E dentro deste ponto, Jetro, ele aprende com os israelitas a respeito do Deus verdadeiro e aconselha Moisés. A história de Jetro ela é muito interessante, ela é aplicada dentro de um contexto administrativo e empreendedorismo, especialmente dentro do contexto de saber delegar funções, de não querer trazer tudo para si mesmo e saber trabalhar com as pessoas. E é exatamente isso que Jetro traz aqui dentro deste contexto. Mas especialmente dentro do contexto da lição, Jetro dá algo muito importante para Moisés que estava sobrecarregado. Ele dá conselho e Moisés aceita esse conselho. Então aqui há algo muito importante de Moisés também, que é a humildade, em reconhecer que nós podemos aprender com os outros. E Moisés aqui aprende com Jetro. E Jetro não apenas dá o conselho de ter mais líderes com ele, mas também de quem deveriam ser esses líderes. E aqui é um outro conselho também para nós, que nós possamos sempre buscar pessoas, assim como Jetro aqui coloca para Moisés buscar. Pessoas para que possam estar também do nosso lado, que tenham também esses princípios aqui estabelecidos por Jetro. E os princípios aqui eram pessoas que temessem a Deus, pessoas que fossem confiáveis, pessoas que odiassem o ganho desonesto e foram nomeadas por pessoas capazes e de bom caráter que liderassem grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Assim, então, a carga de Moisés seria reduzida e ele poderia se concentrar em problemas mais relevantes e o povo seria bem servido. Isso aqui é muito importante, então nós aprendemos também e aplicarmos para a nossa vida. Entendemos que precisamos ouvir conselhos, que precisamos buscar a humildade, tirar o egocentrismo e buscarmos realmente conselhos
para que nós possamos aprender também com os outros. Amém? Louvado seja Deus por isso. E nós chegamos aqui na parte de quinta-feira, onde traz o título Pão e a Água da Vida e nos leva a estudarmos 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 11. E aqui dentro do contexto, Paulo, ele traz aqui a importância de estudarmos as histórias, e essas histórias reais que aconteceram no passado, a importância de estudarmos essas histórias, de contarmos essas histórias, porque essas histórias nos servem como exemplo, como advertência para aqueles que viveriam dentro do contexto dos últimos dias, em uma jornada rumo a Canaã celestial. Eu costumo dizer algo muito importante, aonde existe um velho dito, aonde nos relata que o sábio é aquele que aprende com os próprios erros. Eu gosto de uma outra fala, que o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Isso mesmo. Nós temos uma história do povo de Deus, onde muitas vezes estão fazendo o contrário à vontade de Deus, e nós não precisamos hoje fazer o mesmo. Basta olharmos para essa história e buscarmos então fazer diferente, buscarmos realmente confiar em Deus, não desacreditar nesse Deus, entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e no momento certo Deus vai agir. Porque o nosso Deus, o nosso Cristo é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é o único que pode satisfazer a nossa sede e a nossa fome. Amém? Louvado seja Deus por isso. Aqui eu quero encerrar a lição com a parte de sexta-feira. Pouco após o incidente ali com a água, os israelitas enfrentam a primeira guerra. Isso mesmo. E aqui algo muito importante para nós entendermos. Logo depois ali então que Deus provê a água, Israel é atacado pelos amalequitas. E ali, quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 8 ao 16, você irá perceber que os descendentes ali dos amalequitas, descendentes ali de Esaú, tinham um mau histórico contra Israel. Isso mesmo. E alguns pontos são importantes ali para nós aplicarmos também e entendermos essa história e aplicarmos para a nossa vida. Israel precisava aprender a depender de Deus, aprender a dependência contínua de Deus, dentro deste contexto dessa guerra que eles têm agora com os amalequitas. Dentro deste contexto também é muito importante frisarmos que Deus também queria fazer com que eles aprendessem a lutar. Isso mesmo, porque esse seria a primeira guerra após ali o contexto do Egito, mas serviria também como um preparo para os combates que eles teriam ali no contexto de Canaã. E dentro deste contexto, algo muito importante aqui que nós precisamos entender. Deus cuida de cada um de nós. Esse é o ponto importante. Mas nós precisamos entender que no momento certo, no tempo dele, é que ele vai agir. Permita-me somente fazer uma aplicação para aqui encerrar a lição dessa semana. A vida cristã, ela nos oferece muitas provisão e batalha. Essa é a realidade. Até nós chegarmos um dia a estar com Jesus no céu, quando ele voltar para nos buscar, nós teremos na nossa vida muitas provisão de Deus. Muitas vezes a mão de Deus atuando claramente, mas muitas vezes também enfrentaremos grandes batalhas. E a graça de Deus e a nossa fidelidade, ela é extremamente importante. Isso mesmo, extremamente importante. Você irá perceber que sempre Deus estará contigo, mas você precisa ser fiel àquilo que Deus pede para você fazer, seguindo as instruções dadas por Deus. Um outro ponto importante aqui que vale a pena nós frisarmos é que os amalequitas, eles são símbolos aqui do contexto de Satanás. Isso mesmo. E eles vão atrás das pessoas e eles vão por trás das pessoas, especialmente ali atacando o povo hebreu, os mais fracos, em especial também ali em momentos de cansaço e distração. E aqui é algo muito importante para nós. Sim, neste mundo nós enfrentaremos muitas lutas e batalhas. E os amalequitas dos dias atuais, instrumentos do inimigo de Deus, muitas vezes irão perseguir vocês. E muitas vezes esses amalequitas que representam os próprios anjos caídos, Satanás, eles vão tentar pegar você de surpresa pelas costas em momentos de cansaço, em momentos de incerteza, onde muitas vezes a sua fé ainda não está forte o suficiente para confiar
em Deus. Então, que nós possamos hoje, através dessa história, buscar aprender a confiar realmente em Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar e que através dessa história nós possamos realmente buscar cada vez mais na nossa vida, confiar nesse Deus Todo-Poderoso, olhar os milagres que Ele já fez por nós até aqui, que Ele ainda faz no presente e ainda irá fazer no futuro, quando voltará para nos buscar e nos dará o privilégio de entrarmos não na Canaã terrestre, mas na Canaã celestial. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, por essa lição tremenda. Eu te agradeço, ó Pai, por aprender através dessas histórias. Nos ajuda a aplicarmos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Amém.